Pessoal, um prazer tê-los aqui conosco para mais um bate-papo, para mais uma apresentação, hoje de uma forma especial, falando sobre manutenção produtiva total, que é um assunto extremamente relevante, mais do que nunca hoje em dia, e tudo o que implica a sua implementação, e o que leva e o que faz com que as empresas efetivamente tenham um melhor desempenho e um melhor resultado. Nada melhor que isso para chamar o professor Dr. Ricardo Carrijo para essa apresentação. O Ricardo é economista e administrador, ele é especialista em gestão de negócios pela ITE-FGV e em manutenção produtiva total, MPT, pelo Japan Institute of Plant of Maintenance. É mestre em administração e doutor em engenharia de produção. Trabalhou por muitos anos na Tilibra, produtos de papelaria, onde ocupou diversos cargos, entre eles o de gerente de qualidade, gerente de produção, e coordenou a implementação do programa MPT e processos de certificação. E leciona no Centro Universitário de Bauru, da ITE, reúne larga experiência acadêmica nas áreas comercial, produção, assuntos regulatórios, ambientais, sempre com foco na indústria gráfica. É isso, Ricardo. Bem-vindo. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pelas boas-vindas. Agradeço aí a oportunidade do Siglat. Um grande abraço aí a você, Hamilton, e vamos tentar, nos próximos minutos aí, falar um pouquinho sobre esse conceito, que é um conceito bastante importante para quem busca produtividade, qualidade. Hoje estamos aí num momento importante para a busca da produtividade, especialmente durante esse período da pandemia. As empresas de todos os setores passaram por reestruturações, enxugamento, e é necessário agora que elas passem, nesse momento de retomada econômica, a buscar mais a utilização dos seus ativos já existentes. E, para isso, nada melhor do que falar um pouquinho do TPM, que é uma coisa que, quando a gente fala em TPM em português, o pessoal confunde um pouco o conceito, mas que em português a sigla ela é utilizada para outras significações, mas é uma ferramenta criada lá pelos japoneses há muitos anos e que se desenvolveu pelo mundo todo, está aqui no Brasil já há mais de 30 anos, e no setor gráfico especificamente, nós já temos várias empresas aí trabalhando em cima disso e colhendo bons resultados. Então, estou à disposição para falarmos um pouquinho sobre o tema. Então, vamos lá, vamos em frente. Bom, falar de TPM é principalmente falar especialmente de um método de gestão, né? Muita gente confunde TPM com uma ferramenta de manutenção e não como um método de gestão. E por que isso, né? Porque lá no início, quando no Japão se iniciou o desenvolvimento do TPM, na Toyota, na empresa chamada Nippon Denso, que era uma empresa ligada ao fornecimento de equipamentos para a Toyota, o foco era a manutenção. Mas, como toda técnica, né, isso passa por um processo evolutivo ao longo do tempo. E os japoneses foram, especialmente a Toyota, né, o Japão, de uma maneira geral, através da JPM, o Japan Plant Institute of Maintenance, eles foram desenvolvendo o conceito e evoluindo o conceito para um conceito de ferramenta de manutenção para método de gestão. E, obviamente, que essa evolução ela foi se dando através de publicações, através da aplicação prática em milhares de empresas ao redor do mundo, e ela foi se aprimorando. E a partir aí do início dos anos 2000, houve alguma dificuldade com relação à disseminação do TPM pelo mundo,
até por conta de algumas dificuldades que surgiram no Japão, por conta da JPM ter uma quantidade enorme de pessoas trabalhando com isso fora do Japão, e o governo japonês entendeu que, como a JPM recebia alguns subsídios oficiais do governo, que aquela técnica deveria, ou aquele método de gestão, deveria ficar restrito ao território japonês. E isso criou um pouco de dificuldade, porque muitas empresas já se utilizavam da técnica, muitas empresas já tinham passado por processos de reconhecimento no Japão e fora do Japão. Isso, de certa forma, truncou um pouco a evolução conceitual do TPM como um método de gestão. Mas a vida segue, a ciência nunca para, as técnicas nunca param, e no Japão isso foi caminhando para um método de gestão baseado em 8 pilares, né? Que são linhas de ação que a empresa tem que tomar para buscar produtividade. A primeira empresa fora do Japão, né, que se apropriou do TPM foi a Volvo, lá na Suécia, no final dos anos 80. Foi a primeira empresa que ganhou um prêmio chamado TPM Awards, um prêmio concedido pela JPM, para reconhecer boas práticas de TPM em relação a algumas métricas propostas pela JPM. A partir da Volvo, isso começou a se disseminar por outros países da Europa, chegou na Itália, na França, na Alemanha, em outros países, e a partir da Volvo, empresas, por exemplo, como a Pirelli, lá na Itália, se apropriaram também do TPM para poder buscar produtividade, e a partir da Pirelli é que o TPM chegou aqui no Brasil, isso em meados dos anos 90. E várias empresas se utilizaram, ou se utilizam ainda do TPM para busca de produtividade de uma maneira sistemática, contínua, em cima de uma metodologia muito robusta e muito bem embasada. A partir da premiação da Pirelli, aqui no interior do estado de São Paulo, outras empresas foram se interessando, Copene, Eletronorte, a Lever aqui em Valinhos, empresas do setor de papel, também, na época, a Votorantim, outras empresas de grande porte se interessaram, gráficas, né? A editora Abril foi uma das primeiras aqui no Brasil a se interessar por esse tema, a própria Tilibra, onde trabalhei por muitos anos, e não só no Brasil, mas na América Latina, em outros países, a técnica foi se desenvolvendo. Eu coloquei aí uma reflexão entre a diferença que o TPM marcou de você ter um sistema de implementação de metodologia de busca de produtividade entre o TQC e o TQM. Porque, em paralelo a isso, no Japão, em paralelo ao desenvolvimento do TPM, houve uma migração do conceito essencial de qualidade, que é você controlar a qualidade ou você gerenciar a qualidade. Por isso, a mudança dessas duas siglas, né? O TQC, o Total Quality Control, ou o Total Quality Management, né? Ou você controla a qualidade ou você gerencia a qualidade. E o TPM vai muito nessa linha do gerenciamento da qualidade através do envolvimento das pessoas e da participação das pessoas de toda a equipe da empresa. Não só das pessoas que atuam na área operacional, mas as pessoas que também trabalham nos setores de apoio, manutenção, áreas administrativas, etc. E o TPM ele se desenvolve sempre em 12 etapas, né? Não só no setor gráfico, mas em outros setores também a metodologia é sempre a mesma. Então, dando uma definição bem simples,
O TPM é um método de gestão, e é um método de gestão porque abrange todas as áreas da empresa. Ele tem como objetivo básico, né, melhorar a utilização de todos os ativos da organização, seja as máquinas, os equipamentos, os estoques, o tempo das pessoas, o tempo da manutenção, enfim, todos os ativos que a empresa dispõe, de certa forma, eles têm perdas, né, na utilização desses ativos. E o TPM foca muito na redução das perdas para maximizar a utilização dos ativos. Porque na medida que você reduz perda, você maximiza o uso dos ativos. Além disso, né, o TPM também vai na linha do gerenciamento preventivo. Você tem que trabalhar muito a cabeça das pessoas para que as pessoas mudem de uma postura reativa. Eu quebro, né? Quando quebro o equipamento, eu chamo lá alguém vem consertar. Né? Quando interrompe o meu processo, eu me defronto com um problema e tenho que chamar alguém para resolver. Ou eu trabalho numa mentalidade preventiva de melhoria Kaizen, com aquele espírito de Kaizen que foi desenvolvido lá pelo professor Masaaki Mai, né, um dos grandes ícones aí da qualidade a nível global, que criou o conceito da melhoria contínua. Né? Hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Precisamos estar sempre melhorando e permanentemente, gradativamente, para buscarmos melhores patamares de produtividade. Isso é uma coisa interessante, porque nós, ocidentais, temos uma visão de querer melhorar tudo muito rapidamente. E os orientais, eles já têm uma filosofia um pouquinho diferente, estudei isso bastante durante a minha vida acadêmica. A cultura deles é uma melhoria contínua, lenta, porém gradativa. Tal modo que a gente vê, por exemplo, o desempenho da Toyota nos últimos 40, 50 anos na indústria automobilística, e a gente vê que eles vieram evoluindo gradativamente para se tornar uma das maiores indústrias automotivas do mundo, mas sem pressa. Né? Temos que melhorar. Vamos dando os passinhos todos os dias, fazendo os nossos trabalhos, reeducando as pessoas e buscando a melhoria contínua de uma maneira constante. Para isso, evidentemente, você tem que contar com a participação do principal ativo das organizações, que são as pessoas. E, por último, fechando esse conceito amplo do TPM, é você dar confiabilidade e capacidade nos seus processos produtivos. A gente vê, principalmente no setor gráfico, que existe muito problema de confiabilidade e muito problema de capabilidade de processo. O pessoal compra equipamentos, a maior parte dos equipamentos gráficos são equipamentos de origem alemã, origem italiana, né, origem americana, equipamentos que vêm de outros países, e japoneses também, né, equipamentos que são importados, e depois esses equipamentos acabam no dia a dia não rendendo como deveriam. Por quê? Porque falta um pouco mais de domínio dos equipamentos do ponto de vista tanto de confiabilidade quanto de capabilidade no uso dos processos e dos equipamentos que estão disponíveis ali durante as 24 horas. E aí entra um outro conceito, que é um conceito importante, que é o conceito dessa utilização global, né, dos ativos da organização, equipamentos, pessoas, processos, produtos, visando uma elevação daquilo que a gente chama de rendimento global. Muita gente chama de OE. Né? Costumo brincar, olha, o OE ele é o objetivo que a gente deve buscar. Mas para você buscar o OE, você tem que reduzir as suas perdas, né? Maximizar a utilização dos ativos e olhar três coisas que são fundamentais. Como é que a sua gráfica
está utilizando o tempo operacional. E aqui, quando a gente pensa em tempo operacional, nós temos que pensar: a gráfica trabalha 2 turnos, 16 horas, a gráfica trabalha 24 horas. Bom, seus equipamentos estão lá à disposição 24 horas. Você pode trabalhar um turno só, por não ter um bom departamento comercial que consiga te trazer serviço para você rodar equipamento 16 horas ou até 24 horas. Né? Então, quais são as causas, né, que reduzem a utilização do tempo operacional? Em segundo lugar, além do tempo, nós temos que também estar sempre de olho no desempenho operacional dos equipamentos, que quase sempre fica muito abaixo daquelas velocidades de catálogo que os fornecedores colocam para a gente. Dá um exemplo das máquinas impressoras que rodam 15, 18, 20 mil folhas por hora, né? Vai rodar aí 18 mil folhas por hora, você vai rodar praticamente 300 folhas por minuto, né? Uma velocidade incrível. Mas será que as impressoras conseguem operar rodando a 18 mil folhas por hora o tempo todo? Não, obviamente que não. Existirão quebras, existirão motivos de perda de desempenho operacional. Você vai ter problemas na largada, no setup da máquina, na quantidade de folhas que você vai perder nos acertos, na redução de velocidade cada vez que a máquina parar, porque vai ter um enrosco de papel, um problema na tinta, um problema eventual qualquer de quebra do equipamento. Então, sempre vão surgir dificuldades para impedir que os equipamentos rodem na velocidade de catálogo. Agora, é óbvio que se o equipamento é feito para rodar 18 mil folhas por hora, ele tem que rodar o mais próximo possível de 18 mil. Agora, se você tem um equipamento de 18 mil folhas por hora e você está rodando esse equipamento a 9, né, cada minuto que você perde 300 folhas a menos. Né? Cada setup que você faz e tem uma perda, né, troca de um serviço para o outro, você está perdendo tempo. E tem também as perdas relacionadas à qualidade, onde isso, obviamente, você tem perdas lá na saída da máquina, né? As folhas não impressas, o material que se estragou, toda a questão que já se conhece bem, de volume de perdas de papel, né? De aparas, enfim, que vão surgindo aí no dia a dia. E o TPM aborda o cálculo do OE basicamente dentro de uma equação onde você multiplica tempo por velocidade por qualidade. Juntando essas 3 métricas, nós podemos dizer que aqui no Brasil nós temos uma utilização dos nossos ativos que beira aí a casa dos 35%. E olhe lá, um dia conversando aí com o consultor, nós colocamos essa informação, ele falou: não chega a isso. A gente tem poucas medidas sobre números, né, das empresas, mas a gente, olhando as médias que são publicadas, a gente sabe que tanto a utilização de tempo, quanto de desempenho, quanto de qualidade, quando a gente multiplica essas 3 coisas e calcula o rendimento global, a gente sabe que fica muito baixo. Né? Então, vamos trabalhar com esse número de 35%, 30%. E quando a gente olha as empresas de classe mundial, as chamadas World Class Manufacturing, elas operam numa faixa de 85%. Vejam bem, isso é uma coisa importante. Nós estamos falando aí em triplicar, vejam só, triplicar o uso dos ativos sem grandes investimentos adicionais em equipamentos. Porque eu estou dizendo sem grandes investimentos adicionais. Que, obviamente, você tem que fazer investimentos para ter atualização tecnológica,
Óbvio, a tecnologia não para. Mas não é toda hora que você precisa estar comprando uma grande impressora offset, investir milhões, né? E falta capital. Aqui no Brasil, a gente sabe que as dificuldades sempre são muito grandes para obter capital, financiamento, taxa de juros, questão da variação cambial, etc. Então, as empresas do setor gráfico, aqui no Brasil especialmente, têm uma dificuldade muito grande de renovação de equipamentos, assim como no mundo todo, né? E esses equipamentos vão depreciando. E daí a importância que tem que ser dada para um bom propósito de utilizar o TPM como um método de gestão que permita você alongar a vida dos seus ativos. E isso vai de encontro a um conceito contábil, que é o conceito de depreciação, né? Você tem um equipamento, esse equipamento, aqui no Brasil, a legislação permite que você faça a dedução dele em 10 anos, legislação de imposto de renda, então supõe-se que esse equipamento vai ter uma vida útil de 10 anos. E quando a gente viaja, vai ao exterior, visita o Japão, visita fábricas e plantas em outros lugares do mundo, especialmente na Ásia, né? China, Japão, outros países, a gente vê que eles se utilizam muito mais tempo dos equipamentos. E aqui no Brasil também. Eu já cansei de entrar em gráficas e ver, por exemplo, algumas máquinas que foram adquiridas 30, 40 anos atrás, rodando, e elas foram bem conservadas. Mas a gente sabe que, na média, isso não acontece, né? Então, quando você olha o índice de depreciação do equipamento, que é bem limpo, inspecionado e lubrificado, esse equipamento pode durar 40 anos. Quando o equipamento não é bem limpo, não é bem inspecionado, não é bem lubrificado, 10 anos. É como o seu carro, né? Se você tiver um bom programa de manutenção, limpeza, inspeção, conservação do teu equipamento, do teu veículo, ele vai durar muito tempo. Caso contrário, você vai ter que trocar esse equipamento num período de tempo menor. E aí é que está, então, um dos grandes segredos do TPM. Mas como desenvolver um programa de TPM no setor gráfico? Eu diria para vocês que, não só no setor gráfico, mas em qualquer setor, um programa de TPM ele precisa de um horizonte mínimo, né? Que é um programa de médio e longo prazo, mas um horizonte mínimo de uns 12 meses, para que a gente possa, basicamente, em 3 etapas bem distintas, decolar com o programa. Num primeiro momento, chamaria aí, ou quantificaria isso, em 60, 90 dias, é necessário que a direção da empresa transmita, né, à equipe a importância, né, de implementar o programa, crie um programa de educação introdutória para suas equipes de gerentes, supervisores, chefias, motive a sua base, né, os seus impressores, os seus operadores, o pessoal que está mais ligado às atividades mais operacionais, para sensibilizar da importância do programa. E crie também uma pequena estrutura, né, que é necessária para dar conta de conhecer as técnicas do programa, do método de gestão, que eu acho até engraçado. Aqui no Brasil, a gente conversa muito sobre o assunto, eu estou enfiado com esse assunto há mais de 20 anos, a gente conversa com as pessoas, todo mundo conhece. Mas aí você pergunta, e como é que você implanta? Aí já começam a surgir as dúvidas, né? Porque, apesar do TPM ser uma técnica muito simples, ele precisa de conhecimento para a implantação. E aí você precisa ter uma equipe dentro da sua fábrica e formando pessoas para o domínio dessa técnica. E isso não tem varinha mágica. Você precisa aí de 60, 90 dias para dar essa largada e fazer aquilo que a gente chama de kickoff, né?
Isso pode ser feito escolhendo o equipamento piloto, tá? E precisa também, nesse período, ter o que a gente chama de definição de métricas, tá? Quais são essas métricas? Bom, a principal métrica pode ser a elevação do OE, a utilização, né, dos ativos, dos equipamentos da organização. Maravilha. Mas você pode ter métricas de produtividade, de qualidade, de custo, de segurança, de motivação, de meio ambiente. Por quê? Você não consegue, desculpe, implementar um programa bem definido se você não tiver métricas de cobrança. E essas cobranças precisam ser trimestrais. Tá? Então, nos primeiros 3 meses, se cria todo esse arcabouço de conhecimento inicial, se define as métricas e começa a implementação dos pilares. Aí nós entramos numa segunda etapa, que vem a implementação do que a gente chama de pilares. O que é um pilar? Um pilar, na realidade, ele é uma equipe multidisciplinar que vai focar em cada um desses pilares básicos que o MPT tem como base de sustentação. Então, os pilares iniciais, normalmente, são 8, mas, normalmente, as empresas começam com o pilar de manutenção autônoma, que visa, num período, né, de 6 meses, você ter uma implementação por etapas, né? No primeiro momento, o objetivo da manutenção autônoma é manter os equipamentos limpos, inspecionados e lubrificados. Obviamente que isso não acontece, como eu já disse, por varinha mágica. Você tem que ter rotinas de lubrificação, rotinas de inspeção, o operador precisa dominar melhor o equipamento, você precisa ter auditorias internas para verificar se aquelas rotinas estão sendo cumpridas, se os planos foram bem desenvolvidos. Você tem a implementação do pilar de manutenção planejada, que envolve as atividades de manutenção corretiva, planejada, preditiva, porque não adianta você focar só na operação, você tem que focar também no trabalho dos técnicos manutentores, porque no ambiente tradicional que as organizações operam, as coisas são meio divididas. O conceito é mais ou menos assim: eu opero e você conserta. Máquina quebrou, eu chamo o mecânico. O mecânico vem, conserta a máquina, vai embora, eu opero. Não é assim que funciona. A manutenção autônoma e a manutenção planejada tem que trabalhar de forma entrosada. E isso passa por esses grupos de manutenção autônoma que envolvem pessoas da área de manutenção. Passa também o pilar de planejada a definição de planos robustos, bem elaborados, de manutenção corretiva, de planejada, de manutenção preditiva. E isso também acontece com varinha mágica. A gente sabe que as empresas têm bons planos de manutenção, mas esses planos têm que estar bem estruturados, têm que estar entrosados com a operação. E entram também 2 outros aspectos. Um aspecto relacionado à educação e treinamento, porque você não faz nada disso sem envolver as pessoas, sem treinar as pessoas e sem envolvê-las de uma maneira sistemática no conhecimento da metodologia do TPM. E passa também por um outro aspecto cultural, que é da gestão participativa. Envolver as pessoas com a filosofia da melhoria, né, contínua, filosofia do Kaizen, e estar trabalhando na implementação de pequenas melhorias no ambiente de trabalho. Melhorias muito simples, que podem estar associadas à própria organização do ambiente de trabalho, e melhorias um pouco mais sofisticadas de melhorar pontos de inspeção, melhorar pontos de lubrificação, melhorar pontos nos equipamentos que podem ser, vamos dizer assim, fórmulas
de você reduzir os tempos de parada. E não são só esses 4 pilares. Numa segunda etapa, você tem outros 4 pilares, que é o pilar que a gente chama de controle inicial ou gerenciamento preventivo, que é você aproveitar o conhecimento das quebras dos equipamentos, dos defeitos nos produtos, para poder aprender com esses erros. Você anda em muitas empresas por aí e você encontra um showroom, né? Onde todo mundo tem orgulho de mostrar os rótulos, os livros, os cadernos, os produtos legais que são feitos pela empresa. Mas em poucos lugares você encontra aquilo que eu chamo de showroom, que é você colocar o dedo na ferida, pegar produtos que tenham sido feitos com defeito, pegar peças que tenham quebrado nos equipamentos e deixar essas peças em exposição com as pessoas que são responsáveis pelos produtos e pelos equipamentos, para que elas entendam por que o equipamento quebrou ou por que o produto saiu com defeito. Isso é um tesouro dentro do TPM, porque todo esse arcabouço histórico ele vai gerando melhorias. Então, todo erro tem que servir como uma fórmula de aprendizagem. Nós temos também o pilar de qualidade, que foca mais na relação entre o defeito dos produtos e aonde aquele defeito ocorre no equipamento ou no processo. E como a gente pode trabalhar através da utilização de matrizes, através de utilização de uma técnica um pouco mais aprofundada no ponto de vista de qualidade, para identificar os defeitos. Nenhum equipamento quebra sozinho, nenhum produto sai com defeito se não for pela ação humana, né? Então, se está saindo lá um problema de mancha no equipamento ou de falha de registro lá numa folha impressa, aquilo tem um motivo. Então, vamos tentar estudar, juntamente com as pessoas da operação, da manutenção, os vários níveis de organização, estudar esses defeitos do passado e melhorar isso para o futuro. E tem outros 2 pilares, que são importantíssimos também. O pilar, que a gente costuma chamar, né, de segurança, higiene e ambiente, ou chá, né? S de segurança, H de higiene e A de ambiente, que são aqueles problemas que acontecem, infelizmente, aqui no Brasil, muitos, relacionados a acidentes de trabalho, a questão de meio ambiente, a questão de uso de EPIs, toda aquela questão de organização do ambiente mais seguro, para que você não tenha acidente, para que você tenha um mínimo de problemas ambientais, se possível, zero, e para que você tenha um mínimo de interrupções e problemas trabalhistas no presente e no futuro, por conta de não cuidar direito dessas atividades do seu ambiente fabril. E, por último, o pilar que a gente chama de TPM Office, que é quando você pega um processo administrativo, ele nada mais é do que como funciona um processo industrial, né? Você entra com informações, processa informações e sai com informações lá do outro lado. Assim como no ambiente industrial, onde esses processos precisam ser ágeis, enxutos, né? Aí que vem uma ligação entre o TPM e o que se chama por aí de Lean, né? Produção Lean, produção enxuta, né? Por quê? Produção enxuta ela tem que ser rápida. Aquilo que se chama de throughput, o tempo de passagem das matérias-primas entre entrar e sair tem que ser rápido. Assim como aquele tempo da entrada das informações administrativas, a passagem nos processos administrativos e a saída do outro lado também tem que ser rápido. E aí há uma sintonia perfeita. Infelizmente, esse ainda é um tema pouco estudado aqui no Brasil, temos poucas publicações sobre isso, mas é a mesma coisa, né?
do mesma maneira que você implanta o TPM no ambiente fabril, você também implanta o TPM nos ambientes administrativos. E você pode, se quiser, concorrer ou se qualificar para ser auditado, né, pela JPM, que premia e reconhece plantas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, desde que você tenha um bom sistema dentro dessas 12 etapas estabelecidos. Ou, se você não quiser ser reconhecido pela JPM, você vai olhar para trás e ver pelo retrovisor a quantidade de ganhos de produtividade e de qualidade que você teve ao longo desse período de aproximadamente 12 meses. A gente diz aproximadamente 12 meses, que obviamente isso depende muito de como cada organização encara a implementação. Há empresas de grande porte, que adotaram o TPM para sempre. É o caso da Toyota, né? Faz 70 anos que a Toyota vem trabalhando no conceito e não parou até hoje, né? E há empresas que trabalham um determinado período, esquecem, depois voltam, e há empresas que simplesmente não conseguem dar continuidade à metodologia. Mas eu sempre lembro, o TPM é um programa de médio e longo prazo. Você tem que ter velocidade e você tem que ter perseverança. Sempre costumo brincar, tem a figura de um bicho, né? Um bicho que não existe, que é o bicho que eu chamo de tartarelho. É uma mistura entre a tartaruga e o coelho. Porque hoje todo mundo quer ser rápido, como o coelho. Mas você vai lá na fábula, você vê que quem ganhou a corrida foi a tartaruga, né? Mas hoje a fábula mudou. Não adianta você ser rápido como o coelho e não ter a perseverança da tartaruga. E também não adianta ter a perseverança da tartaruga e não ser rápido. Então, eu costumo comparar o ambiente do TPM a esse bicho que não existe, o tartaruga, né? Rápido e, ao mesmo tempo, com perseverança. Então, são essas 12 etapas, né? Então, só para ir fechando, o TPM é um pilar onde você envolve, perdão, TPM não, pilar é uma estrutura multifuncional onde você envolve pessoas das diferentes áreas para ir focando naqueles pilares teóricos que o TPM coloca: autônoma, planejada, melhoria contínua, qualidade, gerenciamento preventivo, TPM, Ops. E esses 8 pilares, você, voltando à questão dos 12 meses, 3 meses para sensibilização, 4 meses para a implementação dos 4 primeiros pilares e mais 4 meses para a implementação da base dos outros 8 pilares. Então, no horizonte de 12 meses, você consegue estar com todos esses pilares estruturados e trabalhando, e, logicamente, obtendo resultados. Cada um dos pilares tem uma metodologia, nós não temos muito tempo aqui para detalhar isso, podemos falar isso em outra oportunidade, mas eu quero destacar o pilar da manutenção autônoma, que é o pilar básico, né, onde todo mundo começa fazendo o TPM. Ele tem 7 etapas, onde, num primeiro momento, você põe ordem na casa, começa a definir, né, as principais inconveniências, define um plano de limpeza, inspeção e lubrificação, e quando você chega ali, depois das 3 primeiras etapas, você tem que fazer aquilo que a gente chama, né, eu gosto de brincar com esse conceito, que é trocar o óculos do operador, né? Não está enxergando muito bem, troca o óculos. Por quê? No primeiro momento das 3 etapas, o operador põe a mão na massa, ele está acostumado ainda com aquele ambiente de um grande volume de interrupções. Só que, na medida em que as interrupções de quebra de equipamento elas vão se reduzindo, obviamente que ele vai tendo mais tempo para ver a máquina trabalhando e ele pensando. E quando ele começa a pensar um pouco mais, quando você chega lá na etapa 4 da manutenção autônoma,
você tem que fazer um upgrade no conhecimento dos operadores. Ou seja, você tem que dar a eles possibilidade de eles se aprimorarem em novos conhecimentos tecnológicos. E aí, obviamente, você pode utilizar estruturas como a do Senai, né? Que é uma tremenda estrutura de manutenção, de lubrificação, que dá um suporte fantástico à indústria gráfica. Né? Você pode recorrer ao conhecimento interno de pessoas que já têm domínios tecnológicos mais avançados. Então, quando você chega ali na quarta etapa da autônoma, você dá esse upgrade para motivar o operador e ele perceber que ele não vai ter que conviver mais naquele ambiente cheio de interrupções e que ele pode dar esse upgrade tecnológico nos seus conhecimentos básicos sobre o equipamento e sobre técnicas de limpeza, inspeção e lubrificação. E evoluir dos conceitos de preditiva, de corretiva, de manutenção, a preventiva e a preditiva. Agora, o segredo da manutenção autônoma é limpeza, inspeção e lubrificação. Né? Coisas bem simples, que todo mundo fala que faz, mas não faz, e ninguém consegue auditar isso no dia a dia sem ter uma metodologia, sem ter um método de gestão que amarre tudo isso como TPE. O pilar de planejado é o pilar que envolve aí indicadores, né? Tempo médio entre quebras, o tempo médio de retirada de etiquetas, o tempo médio de reparos, né? E o envolvimento da manutenção com a definição de indicadores que vão permitir você controlar melhor o nível de eficiência da manutenção aplicada no ambiente. Depois vem os outros pilares, né? Pilar de melhorias, onde você vai dar técnicas, as ferramentas da qualidade para o sujeito, né, poder evoluir do ponto de vista de análise, de metodologia, análise de solução de problemas. Você ter criação de programas de incentivo, de reconhecimento às melhorias que as pessoas vão fazendo. Isso tudo faz parte de um conceito mais amplo de meritocracia e de motivação das equipes de trabalho. Lógico que isso vem e precisa ser amparado por educação e treinamento, em diversos níveis, treinamentos in company, treinamentos feitos pela própria equipe da empresa, treinamentos no ambiente de trabalho e treinamentos com entidades educacionais fora da empresa. Né? Infelizmente, as empresas não detêm todo o conhecimento. Então, elas precisam, obviamente, de suporte externo para trazer conhecimentos básicos, intermediários e avançados aos seus profissionais. Então, isso precisa ser estruturado também. E a gente vê que, infelizmente, quem está dentro do ambiente fabril, muitas vezes não tem tempo de aprimorar o seu conhecimento lá fora. E muita gente que está lá fora não tem muita vivência dentro do ambiente fabril. Então, essa troca de teoria com prática, ela é muito importante. Então, estruturar um programa de educação e treinamento, você também não consegue estruturar do dia para a noite. Você tem que envolver o RH, envolver as áreas operacionais, as áreas administrativas, para melhorar esses patamares. E os outros pilares, né? Gerenciamento preventivo, qualidade, segurança e TPM Office, também já falamos um pouquinho sobre eles. Óbvio que você precisa ter uma estrutura para isso, uma pequena estrutura que vai cuidar dessas atividades, que vai cuidar dos sistemas de reconhecimento, sistemas de comunicação, que você transformar pessoas depende de reconhecimento e de comunicação, depende de você transformar a cultura organizacional das empresas e depois a gente tem um overview aí de empresas aqui no Brasil e outras aí que existem, se tem alguma só,
que já se utilizam nessas técnicas há muitos anos, né? Unilever, Ambev, SKF, Raimundo da Fonte, Penha, Volvo, Tilibra, usinas de açúcar e álcool, papelão Nossa Senhora da Penha, papel Santa Maria, os grandes fabricantes, International Paper, Companhia Suzano de Papel, todos eles em determinados momentos conviveram com o TPM, alguns dão continuidade, outros não, mas todos eles se utilizam ou se utilizaram em determinado momento o TPM como uma base de estruturação desses programas que visam produtividade e qualidade. Os indicadores são relacionados à produtividade, qualidade, enfim. Aí cada empresa vai definir os seus indicadores e, finalizando, um pequeno exemplo aí de redução, né, de tempo de setup, um exemplo real, né, isso aconteceu dentro de uma gráfica, de você reduzir, aplicando em apenas 3 meses, né, você conseguir reduzir em 2,25% o tempo de setup. Parece pouco, mas se você ganhar 1 minuto em um setup de uma máquina impressora que roda 18.000 folhas por hora, você vai estar ganhando 300 folhas, pelo menos. E outros exemplos, né? Que número de ocorrências, de tempo médio da duração do setup. E agora, acho que nesses 15 minutos finais, amigo, passei aí acho que 2 minutinhos, mas nós podemos bater um papo aí com o Hamilton, vai falar um pouquinho como desenvolver o TPM aí na sua gráfica. É isso aí, legal. Carrijo, muito obrigado, excelente apresentação. Vamos ficar nós dois na tela aqui, assim a gente já conversa um pouquinho. Mas queria primeiro retomar um ponto importantíssimo que você colocou, que é esse bicho misturado entre tartaruga e coelho. Como é que ele chama mesmo? Tartarilho. O tartaruga. E isso é, sem dúvida, imagino que você viu isso muitas vezes nos processos de implantação, um grande questionamento, né? Todo mundo quer fazer isso, acha maravilhoso, pô, dá para fazer isso para ontem, tá? Dá para fazer isso em 3 meses, tá? Vamos começar esse negócio e vamos fazer isso rapidamente, né? Eu acho que essa pressa é inerente aqui, só que esse tipo de coisa não funciona, tá certo? É aquilo que nós já conversamos, Hamilton, é a ansiedade por resultados. Às vezes o cara quer uma consultoria, produtividade, qualidade, porque ele se encontra lá numa necessidade de resultados muito rápidos. Então, ele quer que a coisa aconteça muito rápido. Está embaixo da pressão. Está embaixo da pressão. Então, aí você tem que trabalhar com essa visão mais de longo prazo, porque não tem varinha mágica, né? A varinha mágica, nenhum consultor, o único que tinha a varinha mágica aí, colocaram ele na cruz, né? Não tem jeito, mas primeiro porque é um processo de mudança cultural, né? Cultural. Quer dizer, não tem jeito, né? Aliás, me vê outra coisa, outras coisas com você na sua exposição. Muita gente tem ISO implantado, ISO 9000, quer dizer, sistema de qualidade, etc, etc, né? O que é interessante para quem vai implantar TPM, porque algumas das técnicas, das ferramentas, né, já, de certa maneira, já se tem algum conhecimento que pode ser usadas também na implantação do TPM, não é isso? Isso. Se você tem a ISO 9001, onde seus processos estão bem definidos, estão redigidos, estão bem elaborados, você já tem métricas, etc., isso já é uma excelente base para você começar o TPM. Maravilhoso. Só que a gente vê na prática é que muita gente se certifica para 9001 só para ter o diploma na parede. Isso é verdade. Ou certifica só um pedaço da empresa, né? E aí não se preocupa em estar olhando isso no dia a dia e para criar uma dinâmica de usar a ISO
como uma ferramenta de alavancar a produtividade no dia a dia. Então, eu diria para você que a 9001 e eu já tenho algumas experiências práticas onde eu verifiquei isso acontecendo, ele é um excelente motivador para fazer o TPM também andar um pouco mais depressa. Sim. Porque muita coisa, né, se a empresa já tem definido, maravilha. Conceitos já foram passados, né? Quer dizer, procedimentos já foram estabelecidos, isso, sem dúvida, ajuda. Né? Empresas mais evoluídas disso, mais desenvolvidas nisso, pode se beneficiar disso. Né? Agora, isso não é totalmente verdadeiro para as duas outras ISO. Para 14.001 e para 18.001. Vamos explicar por quê. Porque quando você vai para 14, basicamente a mentalidade hoje aqui no Brasil, e da grande maioria das gráficas, eu tenho observado isso há muitos anos, convivência lá na BICAF, conversando com gráficas aqui no Brasil, quando você vai para a questão ambiental, o pessoal só está muito preocupado ainda em olhar o ambiente interno da organização, em olhar a destinação de resíduos do processo produtivo. E tem pouca gente preocupada em olhar os resíduos de pós-consumo, até porque é uma preocupação mais recente. E quando você vai para o setor de embalagens, na área gráfica, que é um setor muito expressivo, talvez o maior deles, Sim. hoje essa preocupação teria que ser maior. Por quê? Não é porque você que produz a embalagem esteja sujeito. E você está sujeito porque a responsabilidade é solidária. Mas o seu cliente, na hora que o vidro de shampoo dele, ou na área que a garrafinha d'água dele for parar lá no aterro e for identificado quem é que produziu aquela embalagem, a sua gráfica é responsável. Uhum. Juntamente com quem vendeu a garrafinha. E com quem produziu, claro. Com quem produziu. Então, eu vejo que esse é um campo aqui no Brasil que nós estamos ainda muito atrasados e que, nesse período da pandemia, a gente defasou ainda mais, porque a velocidade da legislação ambiental se acelerou. Como diria o ex-ministro Ricardo Salles, a boiada já passou. Ele foi até eleito. Muita gente esqueceu de fechar a porteira. É verdade. Porque quando ele se referia à boiada, era exatamente o avanço da legislação. Então, na 14.000, Hamilton, eu acho que as empresas têm que começar a olhar para a questão de logística reversa, para a questão de como elas estão tratando lá o resíduo do seu cliente, daquele que está recebendo a embalagem, foi produzida pela gráfica. E, em terceiro lugar, na 18, aí nós estamos mais atrasados ainda, porque o Brasil é campeão mundial de acidentes no ambiente de trabalho, o Brasil perde muito trabalhador, o Brasil no setor gráfico, nós temos muitos problemas ergonômicos, de movimentos repetitivos, temos muito problema de ruído dentro das gráficas. E isso tudo o pessoal vai jogando embaixo do tapete e o discurso é bonito. O maior patrimônio são as pessoas. Mas será que as pessoas não têm ouvido? Será que as pessoas não têm lápis? Não tem que preservar os dedos, não tem que preservar... Bom, aí não vamos nem falar em dedos, aqui no Brasil é um tanto complicado você falar quem tem 10, quem tem 9, quem tem 7. Não vamos por aí. Tem 11. Tá certo que a gente está gravando isso em época de eleição, mas não vamos por aí. Né? Vamos preso. Deixa eu aproveitar esse slide que está aí na tela, porque a implantação, como você fala, a questão do solar, ela pode ser individual, evidentemente, por empresa, mas você ressalta a questão do coletivas, né? Ou seja, em grupos de empresas, que pelo menos os conceitos básicos podem ser passados, né? Em grupos que isso ajuda em termos de custo, né? Depois se individualiza, tá certo? Isso funciona legal, dá para fazer parte online, parte presencial, pelo menos essa parte conceitual. Sim, sem dúvida alguma que é possível, né? Você trabalhar, e é bom até, você trabalhar
você trabalhar com 3, 4 empresas, elas têm os mesmos problemas. E isso é uma quebra de paradigma, porque o pessoal tem medo de copiar. Assim, as pessoas vão copiar. Mas copiar o quê? Quem inventou o método de impressão foram os alemães há 500 anos. Todo mundo tem impressora dentro da gráfica. Não tem muito que você copiar. Você quer inventar a máquina que o Gutenberg inventou lá atrás? Não tem muito o que copiar em processos, né? Em equipamentos. Então, as gráficas pequenas podem se juntar, e você pode ter gráficas também de setores diferentes, que todas elas têm processos gráficos, onde entra papel, imprime papel, corta papel, costura papel, grampeia papel, enfim, os processos são os mesmos. E todas elas têm também as mesmas dificuldades. Com relação à questão de custos, né? Obviamente que quando você trabalha num grupo, os custos podem ser menores. E, evidentemente, que você tem custos da implementação de um programa de TPM. O programa custa, conhecimento custa. E isso as pessoas aqui no Brasil não dão muito valor. O pessoal acha que conhecimento você tem que compartilhar gratuitamente. Bem, você compartilha conhecimento, mas a técnica precisa ser remunerada. Então, obviamente, que quando você está falando em conhecimento de TPM, isso tem um custo, precisa ser remunerado, mas à medida que você tem 3, 4 empresas trabalhando em conjunto, esses custos caem. Mas os resultados também vêm. E aí entra um outro aspecto, que é você ter uma introdução onde haja um compartilhamento dos resultados variáveis, tanto com quem passa o conhecimento, com quem trabalha no ambiente gráfico. Porque não adianta só o empresário achar que ele vai ganhar dinheiro. O funcionário dele também precisa ganhar dinheiro. E quem aporta o conhecimento também precisa ganhar dinheiro. Então, essas fórmulas podem ser discutidas, né? O que é valor fixo, o que é compartilhamento de valores variáveis, na medida em que o programa avança nesses 12 meses. Interessante isso. E só mais uma questão, antes de fazer uma proposição. Hoje se fala muito dos novos equipamentos, são cada vez mais automatizados. A gente mesmo aqui no SIGLAT, na ENE, etc., eu mesmo em diferentes palestras falo da questão de estandarização de processos, né? De integração de sistemas, de maneira a você automatizar, e falamos até em produção autônoma, no sentido de que hoje você pode, efetivamente, com tecnologia, fazer com que as máquinas praticamente não parem, tá certo? Isso é muito legal, muito bonito, mas é uma coisa ainda muito nova para a grande maioria das empresas, tem todo um processo. Mas eu imagino o seguinte: se a empresa não tiver a base disso que você está falando, tá certo? Se não tiver essa cultura, se não tiver a questão da melhoria contínua, não adianta só você tentar automatizar tudo, trazer isso tudo para dentro, se você não tiver essa base, essa preparação, não é isso? É isso, eu costumo comparar, dar um exemplo. Não adianta você ter piloto. A gente está falando da indústria 4.0 especificamente, que a gráfica também está se envolvendo nisso. Você não consegue chegar a automatizar isso tudo de uma vez sem ter essa base, é isso? Isso. Agora, muita gente fala de indústria 4.0, 5.0, isso tudo é modismo, e o pessoal vende o conceito e vai embora. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta você ter piloto de teco-teco para pilotar Boeing. Isso. Então, você compra um Boeing, compra uma máquina de última geração, que é um Boeing 777, e você tem um piloto de teco-teco. É isso aí. Então, esse é o grande ponto. Isso. E aí, esse é o ponto que eu acho que nós podemos dar uma invertida no setor gráfico aqui no Brasil, investindo mais na formação de pilotos de Boeing. Isso. Precisamos investir em equipamento? Claro, temos que investir em equipamento, temos que atualizar a tecnologia. Mas não adianta eu trazer um Boeing e continuar tendo um piloto de teco-teco. É isso aí. Certo? Então, esse é o grande desafio, não é só no Brasil, né, Milton?
Isso é no Brasil, América América Latina Latina, toda, e especialmente. é no mundo todo. É No que no mundo. mundo todo você tem um nível de conhecimento técnico superior ao que nós temos aqui no Brasil. É. Você pega o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, você tem um nível técnico mais elevado de Os países pessoas. desenvolvidos, sim, mas veja só, e a gente que trabalha muito na América Latina, né? Quer dizer, é triste ver como, em termos de produtividade, eu estou falando do nosso setor, é em geral, mas estamos falando do nosso setor, tá certo? Em termos de produtividade, nós estamos muito abaixo das outras regiões. E eu estou separando a América, né? Estou dizendo a América Latina da América do Norte, estou comparando com a Você América pode do Norte. colocar aí a América Central pelo meio, Não, então, é uma coisa, toda a América Latina, eu estou incluindo o México, então a América do Norte, só Estados Unidos e Canadá, Europa, Ásia, etc. Quer dizer, se você pega os levantamentos mundiais que tem disso, a produtividade gráfica aqui é efetivamente mais baixa, ou seja, necessita programas desse tipo o mais rápido possível. E aí te faço essa provocação. Como a gente trabalha aqui no Brasil com a Consult, Siglat América Latina, e trabalhamos em todo o setor, vamos avançar nisso, Carrijo? Vamos fazer um programa para levar para o pessoal para poder fazer essas implantações e fazer esse crescimento? claro, já conversamos a respeito disso e a gente está à disposição para, em 2023, estar trabalhando junto aí com você, com a N Consulting, a trabalhar isso aqui no Brasil, fora do Brasil, E no com Siglat na empresas, América Latina. Legal. a Siglat, com o Centro, né, É, de Inteligência Gráfica para a América Latina, isso. para que a gente possa trazer a produtividade, especialmente para o setor gráfico, formando pilotos de Boeing e dando ferramentas baseadas no TPM para a elevação da produtividade e da qualidade. Esse é o caminho. Muito legal. Carrijo, valeu muito, muito obrigado. Tá? E estamos em contato, estaremos falando disso, tá certo? Ok, um abraço. Voltamos a falar assim que você quiser. Isso. Vamos aí ver se a gente consegue montar pelo menos um grupo inicial de empresas aí, para a gente começar a rodar o programa já logo em janeiro, sair do papel e É para a isso aí. prática. É isso aí. Tá Tá bom? bom, ok. Grande abraço. Um abraço, meu amigo.